Boa noite a todos. Sejam muito bem-vindos a esta casa de orações que nos abraça cada vez que chegamos aqui. E é isso que nós queremos para todos nós na noite de hoje. Nós que aqui nos encontramos, mas também abraçando o pessoal, nossos amigos, nossos irmãos que estão nos vendo ou nos verão em outra oportunidade através da internet. E quando nós nos reunimos, além de Deus, nosso convidado especial é Jesus. Jesus que nos dá a segurança para nós prosseguirmos a nossa caminhada, a nossa jornada, fazermos as melhores escolhas de vida e procurarmos dessa maneira, fazendo essas melhores escolhas, também trabalharmos os nossos sentimentos, os nossos pensamentos e as nossas ações, para que sejam todos voltados ao melhor, voltados à paz, voltados à harmonia, voltados ao amor fraternal que Jesus recomendou a todos nós. Então pedimos que nesse momento, o Mestre amado, o Cristo Jesus, seja conosco e nós com eles, abrindo os nossos corações para recepcionarmos o Mestre da Galileia e fazer com que esse Mestre possa, se nós quisermos, transformar as nossas vidas para melhor. Cabe a cada um de nós, porque Jesus está atento às nossas necessidades. E se nós estivermos atentos a esse compromisso com o Mestre enviado de Deus, certamente nós conseguiremos concluir a nossa jornada aqui na Terra com sucesso. Pedimos também ao Espírito Dr. Bezerra de Menezes, que foi considerado, quando viveu aqui na Terra, o médico dos pobres, um dos fundadores da Federação Espírita Brasileira, e que é considerado o mentor dessa casa de orações, para que seja conosco também, como um convidado especial, e também os guias, protetores de cada um de vocês que aqui estão, pois que cada um de nós tem o seu guia espiritual, tem esse acompanhamento que nos dá a certeza de que Jesus não nos desampara. Então fiquemos com Jesus, tendo hoje a grata satisfação de estar conosco a nossa irmã Cristiane Johan, acertei hoje o sobrenome? A Cristiane, ela trabalha junto à evangelização infanto-juvenil e tem trazido algumas abordagens doutrinárias para nós, aqui às quartas-feiras. E certamente hoje, quando nós falamos em Jesus, ao início da nossa atividade, nós lembramos o que ela vai nos trazer hoje, que é vinde a mim. E certamente Jesus está nesse papo hoje, não é, Cristiane? Então,
Eu quero deixar vocês com a Cristiane e pedir aos benfeitores espirituais que estejam te iluminando para que todo aquele carinho que você traz pela doutrina de Jesus, corroborada pela doutrina espírita, possa te acompanhar na tua fala dessa noite. Fique à vontade, Cris. Boa noite a todos. Sejam todos bem-vindos a essa casa de Jesus, que os nossos corações possam estar conectados com Ele, com a espiritualidade, para que hoje a gente consiga absorver aquilo que foi preparado para cada um de nós nessa noite. Mas que para isso os nossos corações precisam estar conectados com essa espiritualidade, com Deus e com Jesus. E hoje nós estamos aqui, todos nós, porque recebemos um chamado de Jesus. Quando Jesus nos convida, um convite, né, que Ele nos convida, vinde a mim. E então aqui nós estamos, atendendo esse convite de Jesus. Vinde a mim todos vós que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Esse é o primeiro convite. E é esse convite que cada um de nós aceitou nessa noite. Nas tribulações do dia a dia, nos nossos problemas, nas nossas dificuldades, elas vão nos sobrecarregando, vão nos tornando cansados, oprimidos. E toda vez que a gente procura um lugar de oração, seja a casa espírita ou seja qualquer outro ambiente de oração, até mesmo nos nossos lares, né, na hora da nossa prece, nós estamos aceitando esse convite de Jesus. Nós estamos vindo até Ele para que Ele alivie todo esse cansaço, todo esse peso que vai se formando na nossa vida, no nosso dia a dia. Então, nós podemos nos dividir essa noite aqui, né, entre dois grupos. Porque Jesus faz mais um convite para nós, um segundo convite. Ele nos fala: tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Então, hoje à noite nós podemos nos dividir em dois grupos aqui. O grupo que veio somente para conseguir esse alívio imediato, e eu sempre brinco, né, que a gente sai da casa espírita leve, pisando nas nuvens, e que a gente tem até medo de voltar para casa, porque a gente sabe que durante a semana a gente vai ter novamente todas as tribulações, todos os problemas, todos os sofrimentos, as dificuldades, porque isso é natural, né, daqui desse mundo, né, esse mundo de provas e expiações. E todas essas dificuldades, elas vão estar presentes na nossa vida. E a diferença de como nós vamos nos comportar diante delas vai ser o grupo que nós vamos escolher hoje para ficar. Então, esse grupo vai se dividir no grupo que somente veio para receber esse alívio imediato, como eu já falei anteriormente, e o grupo que quer desenvolver um relacionamento com Jesus. Porque desenvolvendo um relacionamento com Jesus, nós vamos nos sentir sempre como nós nos sentimos aqui na casa espírita. Nós vamos nos sentir sempre leves, nós vamos nos sentir sempre tranquilos. E não importa a dificuldade que se coloque na nossa vida,
nós vamos saber que aquela dificuldade é necessária e nós vamos ser como Jesus. Jesus passou por muitas dificuldades, por muitos sofrimentos. E a gente não encontra em nenhuma escritura, em nenhum texto, Jesus reclamando, Jesus desesperado, Jesus com uma carinha de sofrimento, né? E então, esse é o convite, que a gente seja como ele. Mas para desenvolver um relacionamento, nós precisamos conhecer a pessoa, não é assim? Seja com um cônjuge, com um amigo, quando a gente entra para um grupo, a gente vai pouco a pouco conhecendo aquelas pessoas, né? O nosso cônjuge, a gente vai pouco a pouco conhecendo. E para desenvolver uma intimidade, a gente precisa conhecer muito essa pessoa. Mas a gente vai desenvolvendo isso. E chega um momento que às vezes a gente conhece a pessoa por mensagem. Pela mensagem que ela nos manda, a gente sabe se ela está feliz, se ela está triste, como que ela está. Eu sei porque os meus pais são assim, eles sabem por mensagem como que eu estou. E eles já perguntam, o que aconteceu? Por que você está assim? Então é bem interessante, porque isso só acontece quando a gente tem um relacionamento muito íntimo com alguém. Quando a gente consegue deitar no ombro daquela pessoa, sentir o coração dela e desabafar e sentir, né, aquela plenitude daquele amor. Mas será que com Jesus, como que é? Nós realmente conhecemos Jesus? Porque Jesus, ele é o nosso mestre, ele é o guia espiritual do nosso planeta, ele é a pessoa mais pura, mais sábia que já encarnou aqui na Terra e que nos prometeu estar conosco, né, em todos os momentos das nossas encarnações, né, das nossas reencarnações, em todos os momentos da nossa existência. Ele nos prometeu esse apoio, ele prometeu estar conosco, né? Mas nós conhecemos realmente Jesus? Nós já podemos dizer que nós temos conhecimento suficiente para ter essa intimidade necessária com Jesus? E quando Jesus esteve por aqui, ele fez alguns sermões, né? Nós sabemos quantos foram esses sermões que Jesus fez. Ele contou algumas parábolas, né? Nós sabemos quantas parábolas Jesus contou, quais são essas parábolas. Por que Jesus ficou famoso? O que ele fez que ninguém mais fez? Ele ficou famoso porque ele fez algo que ninguém mais fez, somente ele. E foi isso que marcou a história de Jesus. E isso que nos faz seguir ele até hoje. E quais foram as últimas palavras de Jesus? Essa é pegadinha. Eu confesso que essa até eu, no primeiro momento, a minha resposta foi: Pai, perdoa-o porque eles não sabem o que fazem. Né? Mas a gente sabe que não, que Jesus, ele voltou, né? E foi isso que Jesus fez que ninguém mais fez. Ele voltou, ele falou com várias pessoas depois da sua morte. Ele falou com Maria Madalena, com Pedro, com Tomé, né? Se mostrou para Tomé para que Tomé acreditasse que ele tinha voltado. Falou com os apóstolos. E quando ele subiu novamente para a espiritualidade, ele disse as suas últimas palavras. Né? E vamos ver, né, quem que sabe quais foram essas últimas palavras. Quanto nós sabemos sobre o homem mais importante que habitou a Terra, nosso modelo, nosso guia, e que é o motivo de estarmos aqui hoje. Então, quando nós vamos fazer um passeio, uma aventura, a gente vai lá e contrata um guia. Mas a gente contrata alguém que conhece aquele território, que sabe os perigos que a gente vai estar enfrentando. Nós não vamos contratar qualquer um, né? Porque a gente sabe que vai ser difícil, que vai ser desafiador aquele caminho. E então a gente vai lá e contrata o melhor guia, alguém que já tem experiência, que já conhece. E o nosso guia aqui da Terra?
O que a gente sabe sobre ele, né? Então, isso é para a gente estabelecer aí, cada um de nós, um parâmetro. Cada um se pôr assim, o que eu sei realmente sobre Jesus? Eu conheço realmente Jesus? Eu sei os ensinamentos que ele me trouxe? Eu sei as coisas que ele me ensinou para que meu caminho se tornasse mais leve? Mais fácil? E nós temos inúmeras obras, né, que falam sobre Jesus, que nos trazem os seus ensinamentos. Se a gente parar em qualquer livraria aí do mundo todo, nós vamos ter obras que falam sobre Jesus. Porque em 3 anos de ministério, Jesus não perdeu tempo. A gente sabe que ele teve que andar muito, né? Naquele tempo se locomovia a pé ou de barco. Era demorado para chegar nos lugares. E durante esse ministério de Jesus, ele achava oportunidade em tudo para nos trazer os ensinamentos dele. Então, ele via uma pessoa sofrendo, ele ia lá e daquilo ali ele já fazia uma parábola, ele já contava uma história. E assim foi o seu ministério, porque ele sabia que não podia perder tempo. E nada do que Jesus falou foi besteira. Tudo que Jesus falou é ensinamento. Porque ele deixou ensinamento para todas as áreas. Área científica, área filosófica, área religiosa. Existem inúmeras obras à disposição falando sobre o ministério de Jesus. E obras que a gente entra nas livrarias, o maior psicólogo da Terra, o maior fenômeno de marketing. Cada um desses autores estudou essas áreas das lições de Jesus e foi trazendo para nós, né? O Evangelho segundo o Espiritismo, que é uma obra espírita, né, que foi trazida pelo nosso codificador, por Kardec, e com inúmeras passagens de Jesus, seus ensinamentos, particularmente os de ordem moral, aclarando assim a mensagem do Cristo com a realidade da vida espiritual. Então, a gente tem um acervo muito grande de obras que falam sobre Jesus. Mas o que a gente sabe realmente? O quanto a gente se esforça para aprender sobre o nosso mestre, sobre o nosso guia? E eu acredito, né, que a grande maioria de nós pertence ao primeiro grupo, que é o grupo do Vinde a mim. E que a gente vem, recebe essa energia, recebe esse consolo, sai daqui leve, tranquilo, e no decorrer do dia a dia, da semana, a gente vai se sobrecarregando novamente. A gente vai deixando com que o mundo nos contamine e contamine essa paz que a gente recebe aqui no lar espírita, né, ou em qualquer outro lugar, que a gente vá buscar Jesus. E então, vocês podem estar se perguntando, mas como que a gente faz para pertencer a esse segundo grupo? O que a gente tem que fazer para pertencer a esse grupo que toma sobre vós o jugo e aprende com Jesus a ser manso, a ser humilde de coração? Como a gente faz para fazer parte desse grupo que acha descanso para as almas com Jesus? Pois o jugo de Jesus é suave e o fardo dele é leve. E aí eu trouxe 2 passos aqui, né? Que seria a obediência e desejando imitá-lo. Então, o que seria a obediência? A obediência é, como a gente ouviu hoje ali no momento espírita, né, no início, a obediência é se comprometer todos os dias a buscar Jesus, a estudar um pouco mais, a saber um pouco mais sobre Jesus e a pôr em prática, né, isso que a gente vai aprendendo sobre ele. A gente escutou ali, né, estar disposto a ter um dia feliz, a não se deixar contaminar, não se deixar envenenar pelas dificuldades, pelos problemas,
pelas coisas que acontecem na nossa vida e que vão nos sobrecarregando. E o segundo passo é imitando Jesus, porque essa é a grande sacada, né? Porque a gente só vai conseguir encontrar essa paz agindo como Ele, sendo como Ele. E então, nos momentos difíceis, que a gente possa conhecer Jesus para ter essa intimidade com Ele e se perguntar: o que Jesus faria no meu lugar? Né? Como eu posso ser como Jesus nesse momento? O que eu devo fazer nesse momento para ser como Jesus? E por que com Jesus o fardo é leve? Por que com Jesus o nosso fardo se torna leve? A dor e o sofrimento são sentimentos de defesa do nosso organismo. Sempre que sentimos dor, o nosso organismo está avisando que algo está errado. Estão morrendo células e algo precisa ser feito para restabelecer o funcionamento perfeito. Quando a gente vai lá, queima a mão, a gente tira ligeiro e a gente começa a sentir dor, uma dor de garganta. É o nosso organismo saudável e perfeito avisando que alguma coisa de errado está acontecendo e que a gente precisa saber o que está acontecendo para poder curar essa dor. E os sentimentos que causam dor, a dor moral, a dor espiritual, é a mesma coisa, né? Quando nós desenvolvemos essa consciência, nós vamos ver a dor como um alerta, uma oportunidade de transformação. É um alerta de que algo está errado e a gente precisa fazer algo para mudar isso. E durante esse tempo que eu estava pesquisando, né, para trazer para vocês hoje essa explanação, eu me deparei com uma palestra da Anete Guimarães. E foi aquilo assim que eu disse, não, isso eu tenho que levar, isso eu tenho que contar para todo mundo. Então, talvez alguns de vocês já tenham até visto, né? Mas eu vou trazer aqui para quem não viu. E a Anete, ela, durante a faculdade ali de medicina, ela tinha um colega, um amigo, que era muito cético. Ele não acreditava em nada disso, não acreditava em Jesus, não acreditava em Deus, e ele se colocava contra que pessoas que acreditassem estivessem lá fazendo uma faculdade de medicina, porque ele colocava que a medicina era a razão, era a consciência, que não era, né, que isso era tudo uma invenção, que foi inventado para dominar as pessoas. E a Anete, se pondo, né, frente a frente com esse amigo falando isso, ela falou, não, você está sendo cruel com as suas palavras. Jesus existe sim, eu acredito em Jesus e não tenho nenhuma dúvida da existência dele. E então ele propõe a Anete um desafio. Ele fala, então eu quero que você me prove que Jesus existe. Mas eu quero que você me prove cientificamente. Não me venha com filosofia, com poesia, nada disso. Eu quero que você me prove cientificamente por que com Jesus o fardo é mais leve? Por que 50 arrobas com Jesus são mais leves? É só isso que eu quero que você me prove. Essa passagem, essa fala. E a Anete topa. E aí começa a correr o tempo, ele dá um prazo lá para ela e não aparece inspiração nenhuma. E ela já começa a ficar meio que apavorada, né? O que eu vou fazer? Quando numa aula de farmacologia, o professor está explicando sobre analgésicos. E durante essa aula ele fala, bom, para vocês entenderem sobre analgésicos, vocês precisam entender um pouquinho sobre a dor. E aí ele traz essa teoria do portão aqui para os alunos, né? E começa a explicar por que a dor é diferente para uns pica o dedo lá na agulha e já faz um escândalo, parece que já vai desmaiar, né? E para outros, às vezes, estão lá numa fase terminal, uma doença grave, com muita dor, e conseguem se manter firmes. Parece que a dor deles não é tão grande assim,
né? E a gente até se pergunta, nossa, mas como, né? Como que essa pessoa consegue? E aí, então, ele começa a explicar que na medula espinhal existe uma espécie de portão. E que quando esse portão está fechado, os estímulos dolorosos não chegam ao cérebro, não se sente dor alguma. E quando esse portão está aberto, todos os estímulos dolorosos chegam ao cérebro e sente a dor na sua totalidade. E aí a gente vai ver que, né, isso vai variar. Tem pessoas que vão sentir na totalidade, outros um pouco menos, alguns, né, quase nada. E aí a gente vai ver que no nosso cérebro, né, eu fui estudar tudo isso e trouxe para vocês, acho que o Google achou que eu era estudante de medicina, que existe a região onde se localiza o sistema analgésico central e que essa região é o arqueocórtex, que é o nosso cérebro primitivo. E ele se encontra mais dentro aqui, mais na parte interior do cérebro. E o arqueocórtex, nele preside os mecanismos instintivos ligados à preservação do indivíduo e da própria espécie. Então, todos os sentimentos que os animais... Todos os sentimentos que os animais têm e que nós também temos se encontram aqui, nesse cérebro primitivo. Eu trouxe exemplo, medo, raiva, a própria dor, né, que os animais sentem também, nós também sentimos. E quando a concentração cerebral nessa região está muito ativa, quando a gente sobrecarrega essa área do nosso cérebro, a gente inibe esse sistema analgésico central e ele produz menos encefalinas e endorfinas. E o nosso portão se abre mais e a gente sente mais dor. Mas também existe uma região no nosso cérebro que se chama o neocórtex. E ele fica na parte mais fora aqui do cérebro, né? na parte mais da parte aqui de fora do cérebro e o arqueocórtex aqui. E tudo que o homem produz que o animal não produz se encontra no neocórtex. Exemplo, música, poesia, fraternidade, caridade, fé, proteção. Tudo isso se encontra ativo aqui. Quando a gente pratica isso daqui, ativa mais essa parte do nosso cérebro, que é a parte que tem as coisas que os animais não produzem ainda, né? Quando nós concentramos a atividade cerebral no neocórtex, o arqueocórtex é liberado e produzimos mais encefalinas e endorfinas, fecha mais o portão e nós sentimos menos dor, tá? E o que tem a ver isso, né? Vocês devem estar se perguntando com o fardo com Jesus ser mais leve. Eu acredito que tem alguém que já está no caminho aí, né? Da resposta. E o sentimento, né? A gente falou muito de dor física, mas o sentimento também dói. E se ele dói em nós, é porque está alguma coisa de errado conosco. Senão não doía. Né? Porque nós aprendemos aqui, né? Ali que a dor, ela é um aviso de que algo está errado. E que a gente precisa mudar para que melhore. Toda vez que nós deixamos que sentimentos como egoísmo, orgulho, vaidade, ciúme, apego, dominem os nossos pensamentos, nós vamos ter uma sobrecarga no arqueocórtex, que é o cérebro primitivo. Vamos inibir o sistema analgésico central e, consequentemente, sentir mais dor. E essa dor é uma dor que não tem lugar específico, que dói no corpo todo. Porque a dor física... Geralmente a gente, dói a barriga, dói a garganta, dói a cabeça. E a dor sentimental, a dor emocional, ela é uma dor que sobrecarrega o nosso ser inteiro. Que dói o corpo todo, que a gente não sabe onde dói. É um peso, um fardo que pesa muito e que causa muito sofrimento.
E aí eu trouxe aqui 2 exemplos, né, que eu acho que são mais conhecidos, mas cada um de vocês vai estar tendo aí vários pensamentos de sentimentos que já tiveram e que causaram muita dor. Eu trouxe aqui a traição. E a traição, né, geralmente quem é traído por um cônjuge, por um amigo, a gente fala assim, por que essa pessoa fez isso comigo? Eu que sempre estive ao lado dela, eu que sempre ajudei, eu que abri mão de mim mesma para ajudar essa pessoa. Por que essa pessoa fez isso comigo? O que as outras pessoas vão pensar? E tudo isso, a gente já deve estar se localizando, que é orgulho, que é egoísmo, que não é amor. E aí vocês vão se perguntar, mas foi a outra pessoa que fez e eu que estou errado? Se a gente está sentindo dor, a gente está errado. Porque se fosse amor realmente, a gente ia querer que a pessoa fosse feliz com quem quer que fosse. E a gente ia seguir a nossa vida. Ela errou, o problema dela. Ela vai ter que se entender com a consciência dela, né, lá para frente. Mas eu não quero sentir isso. Eu quero ser como Jesus. Eu quero perdoar. Eu quero seguir a minha vida sem mágoa. Os nossos e o dos outros, né? Não é assim? Muitas vezes a gente defende com unhas e dentes quem é da nossa família, quem é próximo de nós, né? E a gente usa aquela frase, mas não é meu filho. Às vezes o coleguinha está lá se desviando do caminho e a gente fala, eu não vou me envolver, não é meu filho. E a gente não pensa que daqui a uns anos, aquela criança que está se desviando do caminho pode ser o marido da minha filha, né? A esposa do meu filho. E aí, o meu egoísmo vai doer ou não vai doer? A minha indiferença vai doer ou não vai doer? Vai doer, né? E às vezes a gente fala assim, aquela pessoa errou. Se é da família da gente, a gente defende. A gente não quer que ninguém fale mal, falou mal na nossa frente, que arrumou briga. Mas se é da família do outro, às vezes a gente até ajuda a julgar, descer a lenha e até a condenar às vezes, né? Mas merecia isso, merecia aquilo, né? Então, a gente sabe que Jesus, ele amparou a todos. Ele não perguntava quem era, de onde era, que cor que era, que religião que era. Ele ia indo pelo caminho e amparando a todos. E ainda, daquele amparo, tirando lições que estão conosco até hoje. Quem se relaciona com Jesus começa a parecer com ele. Concentra a atividade cerebral no neocórtex e sente menos dor. E sofre menos. E eu trouxe aqui algumas recomendações que acho que todos nós conhecemos de Jesus, né? E que vai nos fazer entender, né? Como Jesus, naquela época, já sabia da neurociência e já passava isso para nós. Bem-aventurados os mansos e os pacíficos. Perdoar 70 vezes 7. Amar ao teu próximo como a ti mesmo. E então a gente vai perceber que essas recomendações de Jesus vão fazer com que o nosso neocórtex trabalhe mais, desafogue o arqueocórtex e a gente sinta menos dor. Eu trouxe aqui alguns exemplos, né, de pessoas que produziram divindade. A irmã Dulce, eu estive estudando sobre ela, e ela teve um momento que ela estava com 80% do pulmão dela comprometido, e ela subia os morros de Salvador para ajudar as pessoas mais pobres, as pessoas que precisavam dela, que precisavam de um alento, que precisavam de um ombro amigo.
E a gente se pergunta, será que nós com 100% subiria? Será que a nossa vontade ia ser para tanto? Né? Chico Xavier, que a gente sabe que no fim ali da sua vida, ele doente, mas nunca parou, nunca deixou de levar, né, alento às pessoas, a todos que o procuravam. Os mártires do cristianismo, né, a série ali de psicografada por Chico, toda a série ali que foi psicografada e que Chico recebeu, né, ali de Emmanuel, elas falam muito sobre os mártires ali do cristianismo. Eu até indico, né, para que vocês leiam, né, quem desejar a partir de hoje conhecer um pouco mais sobre Jesus. E essas pessoas, elas entravam nas arenas sorrindo. Elas sabiam que iam ser devoradas por feras. Muitas vezes elas sabiam que as suas famílias iam ficar desamparadas, que iam ser vendidas como escravos. Né? Quando eles eram descobertos, eles tiravam as suas esposas e os seus filhos, e os homens iam para a morte. E elas entravam nas arenas sorrindo. E elas tinham a opção de negar Jesus. Se elas negassem Jesus, elas eram libertas. E elas não negavam. Elas eram queimadas nas fogueiras e entoavam hinos de louvor a Jesus. Porque elas sabiam que o evangelho precisava ser levado adiante. E a gente pensa como elas conseguiam cantar enquanto eram queimadas vivas. Como elas conseguiam ser devoradas por feras e ainda sorrir, porque sabiam que estavam ali por uma causa nobre, que era levar o evangelho a todos nós, que o evangelho chegasse até nós. Então, é preciso conhecer, é preciso estudar, é preciso viver Jesus com mais responsabilidade em ser e não só em fazer. Pois nós podemos estar fazendo muita coisa, mas não estar sendo como Ele. Ele não nos chamaria se não fosse para nos transformar. Ele não chamaria aqui hoje nós, se não fosse para nos transformar, para nos tornar melhores. Não tem como se relacionar com Jesus e não se tornar parecido com Ele, né? Então, às vezes a gente acha que está fazendo muita coisa, né? Que a gente está ajudando muita gente, que a gente está fazendo muita coisa boa. Mas e na hora do vamos ver? Na hora de ser como Jesus, na hora que aparece aquela dificuldade, que aparece aquela dor, né? Aquela perda de alguém que a gente ama, aquela traição, aquele momento difícil. Será que nós conseguimos ser como Jesus? Será que nós já desenvolvemos esse relacionamento com Ele, essa intimidade com Ele, a tal ponto de ser como Ele e de agir como Ele agiria? E quando traímos, né, quando traídos, que nós possamos ser como Jesus, que nós possamos perdoar e seguir em frente. E quando solicitados ao amor por quem quer que seja, que nós possamos ser como Jesus, que nós não precisamos olhar quem é, da onde é, de que família que nós possamos acalentar como Jesus acalentou. E quando o mundo nos colocar à prova, que nós possamos ser como Jesus. Porque sendo como Jesus, com certeza o fardo vai ser mais leve, porque o jugo de Jesus é suave. Então, eu termino aqui a minha exposição dessa noite, agradeço a todos que estão, né, aqui, e que a gente possa sair daqui motivados a manter essa paz que nós estamos sentindo nesse momento. Que assim seja.